E hoje estamos muito honrados em receber em nosso programa Tempo de Paz a querida amiga e irmã espírita Luísa Marteleto. A Luísa é mineira e mora atualmente nos Estados Unidos, estado do Colorado. A Luísa é palestrante espírita, é pós-graduada em arqueologia e interpretação bíblica, é voluntária da Fraternidade Sem Fronteiras e autora de mais de 20 livros, portanto, uma escritora com muitos trabalhos. Luísa, espectadores, um pequeno spoiler só da história da Luísa, porque ela vai nos contar muito mais coisa, contribuindo com o nosso objetivo de preservar a memória da doutrina espírita no nosso estado. A Luísa nos falará como chegou o espiritismo, ou seja, como tudo começou na doutrina espírita e como está desenvolvendo seus trabalhos voltados para a doutrina. Luísa, um momento, por favor, e logo lhe passo a palavra. Irei dar boas-vindas e boa noite à nossa ilustre bancada, o Índice Carvalho, Raimundo Monteiro e, mais uma vez, a nossos net espectadores. Só lembrando que hoje... Pois não, um momentinho só, Índice, por favor. Lembrando hoje que nós vamos abrir aos nossos net espectadores pergunta, né, uma pergunta, nós vamos escolher uma pergunta para fazer para a Luísa na parte, depois que ela fizer o relato da sua jornada espírita. Boa noite, Whindersson. Boa noite, Raimundo. Boa noite, Vivaldo. Sejam muito bem-vindos, a Luísa também. Muito obrigada. Boa noite, Vivaldo. Boa noite, Luísa. Boa noite, Raimundo. Boa noite, internautas. Eu fiquei muito feliz porque eu vi o jatinho chegar, rapaz, com a Luísa, porque eu estava preocupado, né? Colorado não é aqui pertinho da gente, né? Então, Luísa vai trazer para nós como ela chegou realmente no espiritismo. É isso mesmo? Então, Vivaldo, você quer que coloque os quatro na tela ou coloque realmente a Luísa? Um momentinho só, Whindersson. Chamar o Raimundo. Boa noite, Raimundo, para você dar as bem-vindas à Luísa, por favor. Boa noite, Whindersson, Vivaldo, Luísa, né? É um prazer ter novamente você aqui. E o Whindersson precisa ser mais calmo, né? Ele é muito apressado. Né? E hoje vai ser uma noite muito interessante, porque temos muito que aprender com a experiência da Luísa, né? Então, seja bem-vinda, Luísa, um grande abraço, e estamos aqui para te escutar. Muito Luísa, obrigada. a palavra é sua. Muito obrigada pelo convite. É a primeira vez participando deste programa Tempo de Paz, mas eu já conheço vocês pelo programa de domingo, né? O Domingo Alegre. E então eu fui convidada para poder falar como eu cheguei no Espiritismo. Muita gente ou nasce no berço espírita, ou então chega através do amor ou da dor. Eu cheguei por causa da mediunidade. Eu estava vivendo, meu mundo era muito católico, sabe? Meu pai, ele quis ser seminarista, então era muito amigo de um grupo de padres, então eu cresci com esse grande amigo que foi um arcebispo da Igreja Católica, grande amigo do meu pai. Eu mesma, aos 13 anos, fui catequista. Aos 17 anos, eu estava indo para o convento. Acabou que eu não virei noviça, mas eu sempre estudei em colégio de freira, então meu mundo era bem católico. Era muito próximo da minha avó paterna, e ela já havia falecido, e uma vez eu já estava com 24 anos de idade, eu estava quieta em casa, de repente eu vejo a minha avó. Então foi um susto imenso, porque isso no meu mundo, eu não tinha nenhum conhecimento espírita, mas no meu mundo isso foi assim, foi me virar do lado avesso, sabe? Porque eu não era nada que eu tinha familiaridade. Então, na época, até o meu marido falou assim: não, procura um psiquiatra. E eu fui procurar um psiquiatra. Conversei com o psiquiatra e no final o psiquiatra disse: olha, você devia procurar um centro espírita. Voltei para casa, contei essa história para o marido e ele, não satisfeito, de jeito nenhum, procura um padre. Então, foi eu para a igreja conversar com o padre, que já me conhecia, porque eu era bem envolvida na igreja, e o padre também. Olha como eu fui abençoada, porque no final o padre disse: pois eu acho que você devia procurar um centro espírita. Lá é o melhor lugar para você descobrir o que está acontecendo.
E assim, não que só deles terem falado eu fui procurar, mas aí eu já comecei depois a me abrir um pouco mais, tá? Esse foi um episódio único que aconteceu. Isso foi em 2004. E aí, em 2009, quando eu estava grávida da minha filha, eu não fiz nada com essa informação até então, mas em 2009 eu estava grávida da minha filha e decidi começar a escrever como se fosse um diário, mas religioso, com os meus pensamentos voltados a Deus nesse diário. E aconteceu que enquanto dormia, eu tinha encontros maravilhosos, com mensagens belíssimas, que eu acordava e falava assim: Uau, que mensagem foi essa? Que espírito foi esse? É, eu não conseguia ver o rosto, eu via o formato humano muito iluminado, mas eu não conseguia ver rostos. Então eu chamava carinhosamente de luz. E no final das contas, assim, eu acordava com mensagens lindíssimas, mas eu não anotava, eu esqueci, até que veio a orientação. O meu marido falou assim: não, começa a anotar. Eu anotei e esse virou o meu primeiro livro, porque eu descobri depois de um tempo. Eu vou antecipar um pouco a história para dar tempo de contar tudo, mas esse foi o primeiro livro. Eu entrei em contato com uma editora, depois eu recebi orientações que era para procurar, que era para poder entrar em contato. Entrei em contato com a editora. Normalmente, a editora, a gente passa os primeiros 3 capítulos para eles decidirem se eles querem continuar lendo o restante, para aí decidir se vai querer publicar ou não. Eu enviei, menos de 2 horas depois eu recebi a resposta: nós vamos publicar o seu livro na editora Chico Xavier, porque eles haviam recebido na noite anterior, numa sessão mediúnica, eles haviam recebido a mensagem de que chegaria um diário de gravidez e que seria apenas a porta de entrada da autora. E aí, pronto. Até então eu não me reconhecia ainda médium, mas eu entendi, eu falei assim: vou dar uma chance. Vou numa. Eu já frequentava centros espíritas como ouvinte, já lia a literatura, né? Já tinha lido todos os livros de Allan Kardec, de Leon Denis, a coleção de André Luiz, então eu já tinha uma noção, mas eu não tinha participado de nenhuma sessão mediúnica. E a minha primeira sessão mediúnica foi quando eu morava em Las Vegas nessa época, então eu já estava assim mais ambientada com o espiritismo, então já conhecia a doutrina. E nessa primeira sessão mediúnica, do meu lado esquerdo, um jovem, ele começou a receber um indígena. E eu comecei a sentir uma energia muito forte. Eu era muito cética, sabe? Aquela pessoa assim, eu preciso, um pouco São Tomé, eu preciso ver para crer. Então, assim, eu não acreditava muito, eu achava, tenho vergonha de admitir, mas faz parte da minha história. Eu achava que era uma enganação, então eu não conseguia ainda acreditar nisso tudo. Aí, olha só a lição que eu tive nesse dia, porque essa pessoa recebeu o indígena e começou a, a, a falar algumas coisas, mas eu não via. Então, para mim, eu não sabia até que ponto era verdade ou não. Até que, de repente, uma, 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 uma vontade, assim, um choro incontrolável. Eu comecei a chorar de forma incontrolável, muito forte mesmo, e de repente eu comecei a falar uma língua que eu nunca tinha ouvido, pelo menos nessa vida. Que depois, como eu comecei a falar muitas vezes, repetidas vezes, éramos um grupo de entre 8 e 12 pessoas, e foi muito interessante que enquanto eu estava falando essa linguagem, nessa outra língua, depois que a sessão acabou, todos relataram que, embora a gente não esteja familiarizado com a língua, mas todos entenderam a mensagem. Então, isso para mim, eu fiquei muito impactada